Então, Neemias capítulo 9, esse capítulo é muito interessante, muito legal. E é uma consequência daquilo que Deus tem feito. Nós vamos ver nesse capítulo a nação que se reúne e se humilha diante de Deus. Arrependimento e humilhação. Nós vimos que depois do término da obra, depois que eles conseguiram fechar o muro, colocar os portões, isso trouxe grande alegria para as pessoas. Porque por mais de 100 anos, eles vinham tentando, já depois de serem libertos do cativeiro, tiveram a oportunidade de voltar para Jerusalém, mas eles nunca conseguiam concluir a obra. E o que aconteceu? Isso fez com que o povo ficasse muito triste, desanimado e até não acreditasse mais que fosse possível aquilo acontecer, a obra ser concluída. Até o momento que no tempo de Deus, Deus levanta Neemias. Neemias é usado para completar essa obra num tempo recorde, 52 dias. O que fez com que os inimigos olhassem e dissessem assim: não é possível a mão de homem, isso foi a mão de Deus. Isso foi o Deus de Israel que os auxiliou, que fez com que isso fosse possível. Porque por anos eles vêm tentando e não conseguiram. E de repente, em pouco menos de 2 meses, surge esse homem que causa uma reviravolta no meio do povo. E eles conseguem, e com certeza é a mão de Deus. E isso trouxe de volta a fé, o encorajamento, a alegria e principalmente essa fome e sede espiritual. Na semana passada nós vimos que todos eles se reuniram numa praça e chamaram Esdras e pediram: nós queremos ouvir a lei de Deus, a lei de Moisés, o livro, a palavra de Deus. E aí fala que por 6 horas, desde 6 da manhã até meio-dia, eles liam e iam explicando e todos estavam presentes, homens, mulheres e crianças, aquelas que podiam entender, compreender o que estava sendo ensinado. E eles iam explicando, e eles iam aprendendo, e aquilo ia causando algo na vida das pessoas. E nós vamos ver o resultado disso agora no capítulo 9. E aí fala assim, no verso 1, no 24º dia do mês, os israelitas se reuniram, jejuaram, vestiram pano de saco e puseram terra sobre a cabeça. Então agora, tudo isso transforma ou gera, vai até um ato de humilhação e arrependimento diante de Deus. Os israelitas se reuniram diante do Senhor. Imagina essa cena, uma cena assim dramática. Quando nós lemos o versículo, eles jejuaram, vestiram pano de saco e puseram terra sobre a cabeça. Então, jejuaram, eles começaram a negar a carne. Em posição de humildade, eles queriam passar a seguinte mensagem: nós estamos tão incomodados com o nosso pecado, com os nossos erros, com as nossas falhas, que não importa a comida, nós queremos negar a nossa carne para nos aproximarmos de Deus. Então o que acontece? Quanto mais você se aproxima do Senhor, mais você vê a sua realidade e mais você quer se santificar, se purificar diante de Deus. E eles começaram a jejuar, negar a carne, sem comida. Mas não foi só isso. Se vestiram de panos de saco. Então eles tiraram as roupas normais que eles utilizavam, que até parecia, né, quando a gente vê um filme e vê a história, parece até por pano de saco, mas isso era pior do que a roupa normal que eles tinham. Era como se nós vestíssemos roupas velhas, furadas, rasgadas, e saíssemos jejuando numa posição assim: eu estou tão tocado com a questão do meu pecado, incomodado com a questão do meu pecado, que eu não me importo com roupas confortáveis, com a minha aparência, com roupas bonitas. E não parou por aí. Eles pegaram areia, terra e jogaram sobre a cabeça. Então jejuaram, vestiram um pano de saco e colocaram terra sobre a cabeça. O meu pecado me incomoda de tal forma. Quando eu olho a beleza de Deus, quando nós vemos o que o Senhor tem feito, quando nós lemos a sua palavra, isso causa algo dentro de nós que eu quero jejuar,
se vestem de panos de saco, cobrem a cabeça com terra, porque eu não me importo com a minha aparência, eu não me importo com o que as pessoas veem de mim. O que eu quero agora é me humilhar diante de Deus, da presença de Deus, reconhecendo quem eu sou. Uma posição humilde. Senhor, eu sou isso aqui, ó, nada. Diante de Ti não somos nada. E eles se humilham diante do Senhor. E isso reflete, isso mostra, isso é o reflexo realmente de um coração humilde. E um coração humilde não apenas diante de Deus, mas também diante dos homens, porque eles fazem isso publicamente, em praça pública. Eu me apresento assim diante de Deus, dessa forma, panos de saco, em jejum, terra sobre a cabeça, para que todos vejam que o Senhor está operando algo na minha vida. Que eu não me preocupo mais com o que as pessoas pensam, eu quero agradar a Deus, de alguma forma agradar o coração de Deus, de alguma forma trazer prazer ao Senhor. Imagina a multidão, muitas pessoas fazendo isso. Alguns devem ter dito assim, eu não vou passar essa vergonha de tirar minha roupa, vestir pano de saco, terra na cabeça e passar por isso aí. Outros diziam o seguinte, eu vou para todo mundo ver que eu sou um cara espiritual, né? E achar que, olha o que eu estou fazendo, e jogava até muita terra, né? Homem lama. Mas a grande maioria foi de coração. De você rasgar as vestes, Senhor, aqui de peito aberto. Senhor, eu não tenho nada, eu não sou nada, Senhor. O Senhor já me conhece, por que eu estou me escondendo atrás de alguma coisa? Para as pessoas, mas o Senhor me conhece. E aí rasgam o peito, sabe aquela coisa, Senhor, aqui, ó. Não sou ninguém, eu reconheço quem eu sou na Tua presença, meu Deus. Era essa a atitude, era essa a postura de arrependimento, de humilhação diante do Deus Todo-Poderoso, diante do que eles viram com a reconstrução do muro e diante do que a palavra de Deus fez na vida deles, ou eles se prostrarem a Deus, estudarem a palavra e louvarem ao Senhor. Gente, algo incrível acontece nas nossas vidas quando nós nos humilhamos diante de Deus, abrimos o coração para a Sua palavra e louvamos a Deus. Como isso que nós fizemos agora durante o louvor, que você louva a Deus e você não se contém. É o Senhor trabalhando, ministrando nas nossas vidas através do Espírito Santo. E isso é a melhor coisa. Você se sentir confrontado, se sentir incomodado, não em condenação, mas em transformação. Em abrir mão de quem nós somos, ou quem nós achamos que nós somos, ou o personagem que criamos, e nos colocarmos, Senhor, o Senhor me conhece, é isso que eu sou. Me ajuda. Obrigado, meu Deus. E essa é a postura do povo diante de Deus. E aí nós chegamos no verso 2. E os que eram de ascendência israelita tinham se separado de todos os estrangeiros. Levantaram-se nos seus lugares e confessaram os seus pecados e a maldade de seus antepassados. Então, os israelitas ali, de sangue, né, aqueles puros ali se separam como se fossem os líderes. Eles tomam a iniciativa diante do povo, diante de Deus, e começam a confessar os seus pecados e a maldade dos seus antepassados. Eles começam a falar, Senhor, nós pecamos dessa forma, eu pequei dessa forma, os meus antepassados pecaram dessa forma. E é interessante porque a Bíblia diz que quando nós confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos lavar de todo pecado e de toda iniquidade. Quando nós guardamos e escondemos, Ele permanece ali. Então foi uma coisa assim espontânea, eles começaram a confessar, Senhor, eu não aguento mais viver dessa maneira. Eu não aguento mais viver com isso aqui dentro, eu preciso me livrar disso, porque isso me afasta de Ti. E eles começam a confessar os pecados, confessar os seus erros. Interessante que a palavra pecado, ela vem desse termo de errar o alvo. Como num lançamento de flechas, né? Quando a pessoa acertar no alvo, na mosca, quando ela erra o alvo. Não importa que seja por 1 centímetro ou
1 metro de distância. Quando você erra o alvo, você pecou. E o alvo de Deus para nós, qual é? É a perfeição. Como Jesus foi santo, viveu e não cometeu pecado algum. Esse é o objetivo de Deus para nós. Mas a Bíblia fala aqui o quê? Todos nós erramos o alvo e estamos destituídos da glória de Deus. Todos nós pecamos, ainda que por pouco ou por muito. É tudo pecado. E isso nos separa de Deus. E eles começaram a reconhecer isso diante do Senhor. Senhor, nós pecamos, os nossos antepassados pecaram. Interessante porque o povo de Israel, eles são um povo assim que valorizam muito os antepassados. Pai Abraão, Isaac, aquela coisa, né? Então, ao mesmo tempo, eles confessam o pecado dos antepassados. Não que houvesse alguma maldição hereditária que eles estivessem quebrando ali naquele momento, nada disso. É até importante nós entendermos isso. Eu cresci num lar muito conturbado. Minha mãe ficou doente, minha mãe ficou maluca, ela não conseguia cuidar dela, não conseguia tomar banho, só fumava, não se vestia, ficava enrolada numa toalha toda queimada de cigarro, todos os cobertores da minha casa eram todos queimados de cigarro, todo furado de bituca de cigarro. Minha casa era uma sujeira enorme, uma bagunça, palavrão, xingamento, briga, uma coisa terrível. Só que assim, quando o Senhor tomou conta das nossas vidas, da minha vida, da vida dos meus irmãos, isso mudou. Por quê? Porque nós passamos a seguir ao Senhor, viver para Deus. Não é que foi uma maldição hereditária que agora iria passar, não. Uma coisa interessante é o seguinte, quando nós vivemos em um ambiente, um certo tipo de ambiente, e esse ambiente não muda, com certos costumes, esses costumes não mudam, é bem provável que a próxima geração vai seguir esse padrão. Mas não que seja uma maldição hereditária. É porque é um padrão que está lançado. São maneiras de vestir, maneira de falar, até de vestir também, maneira de agir, atitudes que se fazem, que os pais ou os avós, e isso vai passando para os filhos. Aí você tem que quebrar esse padrão, você tem que quebrar esse hábito, quebrar esse costume. Por quê? Para que isso não se repita, mas não que seja uma maldição hereditária. O Senhor nos dá a liberdade de escolhermos que caminho seguir. Você tem o Espírito Santo, você tem a opção, você não precisa pensar, não, eu vou seguir a maldição do meu pai ou da minha mãe porque não tem como. Não, claro que não. Você está em Cristo. Eu sei que muitos de nós temos medo. Poxa, eu morro de medo de ficar igual à situação do meu avô, da minha avó, do meu pai ou da minha mãe. Não, você está em Cristo. Você está em Cristo. Mas eles confessavam o pecado dos seus antepassados. Perdoa, Senhor. Eles fizeram isso e isso e isso. De pé eles confessavam. Interessante porque isso é a continuidade da obra de Deus. Eles estavam felizes com o que aconteceu, o muro reconstruído, os portões de volta. Eles se aproximam da palavra. E agora eles têm um quebrantamento espiritual diante de Deus. E é legal ver esse processo. Eu sempre compartilho com as pessoas, quando eu converso com alguém assim, é que nós não ficamos parados espiritualmente. Ou nós estamos progredindo ou nós estamos regredindo. Você não fica estacionado. Ou você está crescendo em comunhão com Deus e na sua vida espiritual, ou você está esfriando. Em que direção nós estamos indo? Parados, estacionados, não existe. Ou você vai andando para trás devagarinho ou vai se aproximando de Deus. E quando nós nos arrependemos, essa chama se acende dentro de nós. A nossa fé aumenta. O arrependimento não é algo momentâneo, mas é algo constante nas nossas vidas. Quanto mais próximos de Deus, mais humildes nós ficamos. O orgulho, ele é um sinal de alguém que está distante de Deus. A atitude orgulhosa é um sinal de alguém que não tem relacionamento com Deus. Porque relacionamento com Deus produz humildade. Porque nós vemos quem Deus é e vemos quem nós somos.
A proximidade de Deus é isso, nós vemos quem nós somos. E aí nós começamos a perceber que não somos tão grandes quanto achávamos, ou tão perfeitos, ou tão capacitados, ou tão cheios de tudo aquilo que achávamos que éramos. E é importante, é bom nós termos uma visão equilibrada de quem nós somos. Não o extremo, né? Às vezes eu não sou ninguém, eu não presto. Não dessa forma. Mas é importante nós sabermos quem nós somos diante de Deus. Temos a perspectiva que Deus tem de nós. E nos vermos dessa forma. Nos vermos dessa forma. E é fundamental um coração quebrantado e humilde para que o Senhor possa trabalhar nas nossas vidas. Ele não vai derramar da sua semente de graça e amor num coração endurecido. Nós precisamos preparar o solo. E esse solo preparado é um solo humilde, é um solo quebrantado, para que o Senhor possa jogar ali a sua semente. É um solo regado às lágrimas do arrependimento. Um solo regado às lágrimas de Senhor, é esse aqui quem eu sou, Senhor, me perdoa. E aí esse coração é o solo perfeito para o Senhor lançar a sua semente e produzir muitos frutos. Muitos frutos. Coração humilde e quebrantado diante de Deus. Reconhecendo quem nós somos e quem Deus é. E eles liam e explicavam e ensinavam a palavra. Imagina, eu tento imaginar essa cena, eles reunidos ali, de pano de saco, terra na cabeça, humilhados e confessando os pecados, e ouvindo a palavra e aquela ministração e louvores e adoração. E o Senhor trabalhando, e o Espírito trabalhando e vindo de encontro a cada um deles. E eu sei que o Senhor está fazendo isso nas nossas vidas hoje de manhã, na minha vida, nas nossas vidas. Vindo ao nosso encontro, quebrando partes duras do nosso coração. E às vezes o nosso coração, algumas partes estão moles, outras duras. E aí o Senhor precisa, não deixa endurecer isso aqui não, porque isso vai aumentando. E aí Ele vem quebrantando e renovando e derramando sobre as nossas vidas, e nós não conseguimos nos conter. E aí vem graça sobre as nossas vidas, e nós não sabemos nem o que dizer. E o Senhor derramando e derramando e derramando sobre as nossas vidas. Ficaram de pé, ficaram onde estavam, verso 3, e leram o livro da lei do Senhor, do seu Deus, durante 3 horas, e passaram outras 3 horas confessando os seus pecados e adorando ao Senhor. Então, estudando por 3 horas e outras 3 horas confessando e adorando ao Senhor. Incrível. Algo incrível aqui. E olha como caminham tudo junto. Palavra, adoração, confissão do pecado, a própria comunhão, eles ali reunidos. É isso. E o Espírito trabalhando, e as pessoas se derramando, e as pessoas consolando umas às outras, unindo umas às outras, e o Senhor edificando a sua igreja. Edificando o seu povo. Versos 4 e 5. Em pé na plataforma estavam os levitas, Jesua, Bani, Cadmiel, Sebanias, Buni, Serebias, Bani e Kenani, que em alta voz clamavam ao Senhor, o seu Deus, e os levitas Jesua, Cadmiel, Bani, Asabinéias, Serebias, Odias, Sebanias e Petaías, conclamavam o povo dizendo: levantem-se e louvem o Senhor, o seu Deus, que vive para todo o sempre. Então, esses levitas auxiliando na ministração do povo, os líderes auxiliando na ministração do povo, incentivando o povo a se levantar, a clamar, a louvar, a confessarem os seus pecados. E aí fazem essa oração. Essa é a maior oração que nós temos na Bíblia. Essa oração aqui de Neemias, capítulo 9. E o verso começa assim, versos 5 e 6. Bendito seja o teu nome glorioso, a tua grandeza está acima de toda expressão de louvor
de expressão de louvor. Só tu és o Senhor, fizeste os céus e os mais altos céus, e tudo que neles há, a terra e tudo que nela existe, os mares e tudo que neles existe. Tu deste vida a todos os seres e os exércitos do céu te adoram. Então eles começam a louvar a Deus. Primeira, a grandiosidade de Deus. Tu és grande, tu és o Criador de todas as coisas, no céu, na terra, no mar. Tudo tu criastes. E eu acho interessante isso, quando nós começamos a louvar a Deus e a nos aproximarmos de Deus com essa perspectiva de quem Deus é. Deus é o Criador de todas as coisas, é o Deus onipotente, é o Deus todo-poderoso. É aquele que me criou, que criou o céu, a terra e o mar e tudo que neles há. Por que é importante nós termos essa perspectiva? Porque quando nós temos a perspectiva correta de quem Deus é, nós temos a perspectiva correta da nossa situação e dos nossos pecados e daquilo que nos aflige. Porque Deus é maior. O Senhor pode mais. Isso conforta o teu coração, isso conforta o meu coração, isso consola as nossas almas. Saber quem Deus é nos dá esperança. Aquele louvor que nós cantamos, foi a primeira vez que eu cantei do Asaf, incrível, ainda que todas essas coisas aconteçam, eu vou louvar o teu nome. Por quê? Porque eu sei quem Deus é, eu sei que no final os sofrimentos do tempo presente não podem se comparar com a glória que está por vir. Nós somos como a flor que hoje nasce, amanhã murcha e morre, mas nós temos a esperança da vida eterna. Gente, a nossa vida não se baseia apenas aqui nesse mundo. Se baseasse apenas aqui nesse mundo, nós éramos os homens mais miseráveis que existiam. Esse mundo é um mundo de dor, é um mundo caído. Esse mundo, filhos vêm, pais enterram os seus filhos. Esse mundo nós vemos a dor, a morte, o sofrimento do nosso lado. Mas nossa esperança está em Deus, na vida eterna. Ainda assim nós cremos que Ele tem coisas boas para nos dar nessa vida, Ele quer nos usar. Mas eu lembro das palavras de Paulo, ele disse assim, sabe o que eu quero? Tudo aquilo que eu era, o grande apóstolo Paulo, as coisas que eu fiz, as coisas que eu vivi, eu considero tudo isso esterco, para que eu possa conhecer a Cristo, para que eu possa de alguma forma me identificar ao seu sofrimento, de alguma forma me aproximar do que o Senhor viveu e passou aqui nessa terra. Será que nós queremos esse tipo de semelhança com o Senhor? Ou nós queremos distância disso? Não, eu quero bênção e prosperidade. Gente, isso passa. A melhor coisa que nós podemos ter é a intimidade com Deus. É esse momento de quebrantamento diante do Senhor, de sermos cheios do seu Espírito, visitados pelo Senhor e sermos usados para a honra e glória do seu nome. Tu criaste todas as coisas, eles reconhecem a grandeza de Deus. E aí o verso 7 fala assim, Tu és o Senhor, o Deus que escolheu Abraão, trouxe-o de Ur dos Caldeus e deu-lhe o nome de Abraão. Era Abrão e foi transformado para Abraão, pai de muitas nações. Viste que o coração dele era fiel e fizeste com ele uma aliança, prometendo dar aos seus descendentes a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos jebuseus e dos girgazeus. E cumpriste a tua promessa, porque tu é justo. E aí eles voltam na história deles. Lá no início, em Abrão, o homem de Ur dos Caldeus, que Deus separa e chama. Vai para a terra que eu te mostrarei. Deixa a tua família, deixa a tua parentela. E o Senhor promete algo para ele. E eles voltam lá atrás. Tu prometeste? E o que se destaca aí nesses versículos que nós lemos? E tu cumpriste a tua promessa, porque tu és justo. Gente, eu quero chamar a atenção de vocês para esse ponto aqui. O Senhor prometeu, o Senhor cumpriu a sua promessa. Todos nós aqui temos promessas de Deus para as nossas vidas.
Todos nós temos promessas de Deus para as nossas vidas. E é fundamental nós nos agarrarmos a elas e crermos nas promessas de Deus, porque se o Senhor prometeu, Ele vai cumprir. Uma das coisas que me faz permanecer firme no ministério é justamente isso, saber que o Senhor me chamou, saber que o Senhor prometeu, e eu sei que o Senhor vai cumprir. Eu sei que o Senhor vai cumprir. E é interessante nós vemos aqui que não depende nem de nós. Ele vai cumprir porque Ele é justo. O Senhor disse, Ele faz. Se o Senhor falou, vai se cumprir. Guarda isso, se agarra nas promessas de Deus para a tua vida, porque elas vão se cumprir. Verso 9. Viste o sofrimento dos nossos antepassados no Egito, e ouviste o clamor deles no Mar Vermelho, fizeste sinais e maravilhas contra o faraó e todos os seus oficiais e contra todo o povo de sua terra, pois sabias com quanta arrogância os egípcios os tratavam. Alcançaste renome que permanece até hoje, dividiste o mar diante deles para que o atravessassem a seco, mas lançaste os seus perseguidores nas profundezas, como uma pedra em águas agitadas. Tu os conduziste de dia com uma nuvem e de noite com uma coluna de fogo, para iluminar o caminho que tinham que percorrer. Tu desceste ao monte Sinai, dos céus lhes falaste, deste-lhes ordenanças justas, leis verdadeiras, decretos e mandamentos excelentes. Fizeste que conhecessem o teu sábado santo e lhes deste ordens, decretos e leis por meio do teu servo, do meio de Moisés teu servo. Na fome deste-lhes pão do céu e na sede tiraste para eles água da rocha. Mandaste-os entrar e tomar posse da terra que, sob juramento, tinhas prometido dar-lhes. Então, eles vão lembrando aqui das promessas de Deus, das obras de Deus, da fidelidade do Senhor. No Egito, o Senhor estendeu a mão para o teu povo. O Senhor deu de comer, deu de beber, colocou a coluna de fogo, a nuvem que protegia do sol durante o dia no deserto. E isso é um sinal desse avivamento nas nossas vidas. Uma obra de que Deus está trabalhando nas nossas vidas, um sinal de que Deus está trabalhando nas nossas vidas, primeiro é esse que nós vimos com eles: quebrantamento, humildade, humilhação, jejum, panos de saco, aquela coisa de, Senhor, eu sou isso aqui e me humilho diante de Ti. Um segundo ponto é olhar para trás na nossa história e vermos, Senhor, o Senhor foi fiel comigo nesse momento da minha vida, uma fase difícil, uma fase que eu precisava tanto de Ti, e o Senhor foi fiel. Senhor, houve um momento aqui, nós esquecemos muito rápido a fidelidade de Deus. Sabe, mas se nós pararmos e refletirmos cuidadosamente em toda a nossa caminhada com Deus, as vezes repetidas que o Senhor supriu as nossas necessidades, que o Senhor proveu de onde não tinha, que o Senhor cuidou de nós mesmo quando não merecíamos e estávamos distantes de Deus. Quando nós começamos a olhar isso e lembrar e dar glória a Deus, isso é um sinal de que está havendo um avivamento nas nossas vidas. Gratidão, reconhecendo que o Senhor é fiel. E é legal por quê? Porque a fidelidade do Senhor no passado nos faz saber o quê? Que Ele vai permanecer fiel no futuro. Que Ele vai continuar a cuidar de nós. Ao nós olharmos a mão dEle, cuidando e ministrando e direcionando e provendo. E é isso que eles fazem nesse momento. No deserto o Senhor cuidou, o Senhor supriu, o Senhor proveu, esteve sempre do nosso lado. Deus é fiel, mesmo quando somos infiéis, pois não pode negar a si mesmo. Deus é justo, Deus é bom. Verso 16. Mas os nossos antepassados tornaram-se arrogantes e obstinados, e não obedeceram os teus mandamentos. Eles se recusaram a ouvir-te e esqueceram-se
dos milagres que realizaste entre eles. Tornaram-se obstinados e na sua rebeldia escolheram um líder a fim de voltarem à sua escravidão. Mas tu és um Deus perdoador, um Deus bondoso e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Por isso não os abandonaste. Interessante porque ao nós lermos a história do povo de Israel, isso se aplica claramente às nossas vidas. Sabe essas fases que nós passamos? Louvando a Deus, gratos a Deus, servindo ao Senhor, e de repente a gente começa a virar as costas para Deus, a gente começa a rejeitar as coisas do Senhor, a gente começa a querer andar na nossa própria independência. Isso normalmente acontece quando as coisas estão indo bem nas nossas vidas. Começa a dar certo, o Senhor começa a prover, começa a sobrar um dinheirinho a mais, começa a diminuir a quantidade de problemas nas nossas vidas, parece que a gente começa a se afastar assim naturalmente do Senhor. E foi o que ele disse, mas os nossos antepassados tornaram-se arrogantes e obstinados. E essa atitude, ele escreve, ele destaca como arrogância e obstinação de coração. Anteriormente ele diz, proveu a água no deserto da rocha, proveu o pão, proveu o maná, abriu o mar para que eles passassem em terra seca, humilhaste os teus inimigos, os nossos inimigos, nos protegeu no deserto, cuidou de todos nós, louvado seja o nome do Senhor, mas agora está tudo bem, e aí eles começam a se afastar, eles começam a virar as costas para Deus. E nós fazemos isso, quem de nós nunca fez isso? Entra nesse ciclo. E aí parece que é preciso o quê? Receber um puxão de orelhas para voltar para o caminho certo. O pai que ama corrige o seu filho. Filho largado não é filho, é bastardo. O pai que ama cuida e corrige os seus filhos. Ontem a gente foi lá na Quinta da Boa Vista, no aniversário de uma amiguinha da Lídia. Estava cheio, aquele lugar vive cheio, né? E aí eu já tinha perdido o Lucas num evento anterior. O Lucas sumiu, ficou no aniversário do Daniel. Uma mulher que apareceu com o Lucas no colo, o Lucas pequenininho. A Lília ficou, o Alexandre... Aquele jeito de falar, já perdeu meu filho uma vez, cuidado com as crianças lá, gosta de bater papo e tal. Aí eu falei, poxa, eu vou ficar atento com essas crianças. E aí naquela parte onde tem um lago, né, aquela rampa assim, o lago e a outra o outro lado. Um minuto que eu parei para bater um papo, meus filhos, cadê? O Lucas de braço quebrado, ele tá mais tranquilo, mas a Lídia estava indo embora. Eu falei, Lídia! A Lídia tem que ir no médico, ela tá com problema ela não escuta. Aí, não escuta não. Tem que gritar muito alto para ela ouvir. Aí finalmente ela ouviu. Eu falei, para onde você vai, filha? Eu vou ali, volta aqui agora. Aí ela começou a vir na minha direção, eu voltei. Aí voltei a conversar, daqui a pouco, cadê a Lídia? Não voltou? Ela foi embora, ela virou e voltou para lá. Eu falei, não acredito. Aí pedi para alguém olhar o Lucas e fui atrás da Lídia. Desci o vale, atravessei os mares, subi o lado do vale, até encontrar a Lídia ali com as crianças brincando de skate. Falei, filha, vem cá. Pai não te chamou? Chamou. Pai não falou contigo para você voltar? Falou. E por que você não fez? Falei, filha, quando você chegar em casa você vai receber disciplina. E ela foi brincar e tal, e continuou numa boa. Aí um pai lá do outro lado do vale, né, fez assim, tá tranquilo. Pô. Mas aí eu fui, o Lucas quis ir também, eu fui atrás e tal. E aí, quando a gente chegou em casa, eu falei, Lídia, já sabe o que vai acontecer, né? Ela fala toda, já sei, papai. Pra ver, eu já sei, papai. Eu falei, então vamos lá. E aí eu falei para ela assim, você vai receber disciplina pelo seguinte motivo. Você não pode sair de perto do papai e da mamãe sem avisar. Se uma pessoa pega você, leva você embora, Lídia. E aí a gente pegou lá uma disciplininha, né? E aí eu abracei ela. Ela falou,
Agradeceu, ela sabe. Falei, isso aqui é para tu não esquecer mais. E aí a gente se abraçou, ela não chorou, eles já não estão mais chorando não, eles estão segurando firme. Mas o objetivo não é que chore, né? Porque antigamente eles choravam na hora, só tu fazia assim, eles já gritavam, choravam. E doeu. E o Senhor disciplina os seus filhos. Gente, se nós precisarmos ser disciplinados de uma maneira mais ríspida, o Senhor vai fazer. O Senhor vai fazer. Não pense que Ele vai passar a mão na nossa cabeça, porque o Senhor é justo. O Senhor é santo, o Senhor é correto, o Senhor é honesto. E Ele vai disciplinar os seus filhos. E nenhuma disciplina é boa naquele momento. Ninguém gosta de ser disciplinado, a Bíblia diz. Na hora é difícil, é ruim, mas é para o nosso bem. E foi o que Israel fez. Eles louvaram a Deus e de repente tornaram-se arrogantes e obstinados. Não obedeceram aos teus mandamentos. Eles recusaram a ouvir-te e esqueceram-se dos milagres que realizaste entre eles. Tornaram-se obstinados e na sua rebeldia escolheram um líder a fim de voltarem à sua escravidão. Escolheram outro líder, rejeitaram ao Senhor, endureceram o coração, tornaram-se obstinados e arrogantes. Obstinados e arrogantes. Mas isso é bom. Não bom isso aqui que nós lemos. Bom o que eles estão fazendo, eles estão confessando isso. Reconhecendo isso. Reconhecer o nosso erro. Reconhecer quando nós pecamos. Gente, é algo, eu sei que é muito difícil, mas é muito bom. Reconhecer é algo muito bom. Se humilhar diante de Deus é algo muito bom. Deixa o orgulho de lado, deixa o orgulho morrer, porque o orgulho tem que morrer, porque o velho homem morreu, o orgulho pertence ao velho homem. O novo homem é a humildade, não é mais o orgulho. Deixa o orgulho morrer. E você vai ver o bem que isso vai te fazer. Verso 17. Mas tu, continuando ainda, né, a segunda parte, mas tu és um Deus perdoador, um Deus bondoso e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Por isso não os abandonaste. Mesmo quando fundiram para si um ídolo na forma de um bezerro e disseram, este é o seu Deus que os tirou do Egito. Ou quando proferiram blasfêmias terríveis. Foi por tua grande compaixão que não os abandonaste no deserto. De dia a nuvem não deixava de guiá-los em seu caminho, nem de noite a coluna de fogo deixava de brilhar sobre o caminho que deveriam percorrer. Deste o teu bom espírito para instruí-los. Não retiveste o teu maná que os alimentava e deste-lhes água para matar a sede. Durante 40 anos tu os sustentaste no deserto, nada lhes faltou. As roupas deles não se gastaram, nem seus pés ficaram inchados. Então é interessante isso, embora eles tenham agido dessa forma, o homem age dessa maneira, o Senhor continua agindo da sua maneira. Ele não muda baseado na nossa atitude. Por isso que eu costumo dizer, não importa quantos passos você tenha dado para longe do Senhor, basta um na direção de Deus para Ele te receber de braços abertos. Porque o Senhor não muda, o Senhor não revida, o Senhor não guarda a vingança para nós, a birra, não. Basta um passo na direção do Senhor para ser recebido de braços abertos. Você fala assim, tu és um Deus perdoador, pronto para perdoar. Gente, guarda isso no teu coração. O Senhor é um Deus perdoador. Quantas vezes, se você for igual a mim, você já deve ter passado por isso. Você entra nesse ciclo, e aí você diz assim,
eu não acredito que eu vou ter que pedir perdão de novo para esse pecado. Mas não que você está dizendo dessa forma. É num sentimento de condenação que você pensa assim, não dá mais, eu não aguento mais de novo pedir perdão por essa situação, por esse pecado, por esse tipo de comportamento. Eu acho que não vai ter mais jeito para mim. Mas Deus não age assim, Deus não pensa assim. O Senhor é um Deus perdoador. Quando Jesus fala sobre o perdão, ele fala assim, perdoa 70 vezes 7, imagina Deus. Então nós precisamos nos aproximar de Deus, e se for o mesmo pecado, é porque é um pecado que nós temos dificuldade com Ele. E o Senhor vai nos perdoar, o Senhor vai nos ajudar, se nós nos aproximarmos de coração sincero e humilde diante de Deus. Sincero e humilde diante de Deus. Mesmo quando eles fundiram um bezerro, né? O Senhor os liberta e de repente eles criam um bezerro de ouro e falam, foi o bezerro que os libertou do Egito. Ainda assim, o Senhor cuidou deles e fala assim, nada lhes faltou. Não tiveram tudo o que queriam, mas tudo o que precisavam, o Senhor supriu. Suas roupas não desgastavam e seus pés não ficaram inchados. O Senhor manteve a saúde e supriu as necessidades básicas do povo de Israel, mesmo num momento de rebeldia e distanciamento do Senhor. O Senhor permanece fiel quando somos infiéis. Ele não muda. A vontade de Deus qual é? É nos ver bem, é nos ver próximos dele, é nos ver com coração humilde, coração quebrantado. Essa é a vontade de qualquer pai. Eu não vou mudar o amor para meus filhos, porque minha filha me desobedeceu. Ela vai ser disciplinada, mas eu ainda amo minha filha incondicionalmente. Mas quanto mais feliz eu estaria ou satisfeito se ela estivesse me obedecendo direitinho. Mas o amor não muda. Ela vai ter as necessidades dela, o carinho, o cuidado, a atenção, o amor. Talvez não vai ter um brinquedo novo, porque agora não está na hora, né, Lídia? Mas tudo o que ela precisa, ela vai ter. E principalmente o meu amor, porque o meu amor é incondicional. E nós temos o amor de Deus, porque o amor de Deus para nós é incondicional. Não depende da nossa situação, do nosso comportamento, da nossa atitude. Ele é incondicional para nós. Quando ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós, a Bíblia diz. Não foi quando nós fazíamos coisas boas para agradar a Deus, é quando ainda éramos pecadores, Cristo se entregou por nós. É esse o amor que Ele tem por você e por mim, e esse amor não muda. Um amor incondicional. Ele nos amou no nosso momento mais sujo, mais feio, o pior momento das nossas vidas, Ele demonstrou o maior de todos os amores. No pior momento das nossas vidas, Ele demonstrou o maior de todos os amores. Então não baseie o amor de Deus pelas suas atitudes, pelos seus atos. O Senhor te ama, o Senhor nos ama. E isso é muito bom. Saber disso é libertador. Continuando. Verso 22. Deste-lhes, verso 22, deste-lhes reinos e nações, cuja terra repartiste entre eles. Eles conquistaram a terra de Seom, rei de Esbom, e a terra de Og, rei de Bassã. Tornaste os seus filhos tão numerosos como as estrelas do céu, e os trouxeste para entrar e possuir a terra que prometeste aos seus antepassados. Seus filhos entraram e tomaram posse da terra. Tu subjugaste diante deles os cananeus que viviam na terra e os entregaste nas suas mãos, com os seus reis e com os povos daquela terra, para que os tratassem como bem quisessem. Conquistaram cidades fortificadas e terra fértil. Apossaram-se de casas cheias de bens, poços já escavados, vinhas, olivais, muitas árvores frutíferas. Comeram até fartar-se e foram bem alimentados. Eles desfrutaram de tua grande bondade, mas foram, e aí repete o ciclo, desobedientes e se rebelaram contra ti. Deram as costas para a tua lei, mataram os teus profetas que os tinham advertido, que se voltassem para ti.
e te fizeram ofensas detestáveis. Por isso os entregaste nas mãos dos seus inimigos, que os oprimiram. Mas quando foram oprimidos, clamaram a ti dos céus. Tu os ouviste, na tua grande compaixão, deste-lhes libertadores, que os livraram das mãos dos seus inimigos. Mas tão logo voltaram a ter paz, de novo faziam o que tu reprovas. Então os abandonavas às mãos dos seus inimigos, para que dominassem sobre eles. E quando novamente clamavam a ti dos céus, tu os ouvias, e na tua compaixão livravas vez após vez. Tu os advertiste que voltassem à tua lei, mas eles se tornaram arrogantes e desobedeceram aos teus mandamentos. Pecaram contra as tuas ordenanças, pelas quais o homem vive, se lhes obedece. Com teimosia te deram as costas, tornaram-se obstinados e recusaram ouvir-te. E durante muitos anos foste paciente com eles. Por teu espírito, por meio dos profetas, os advertiste. Contudo, não te deram atenção, de modo que os entregaste nas mãos dos povos vizinhos. Graças, porém, à tua grande misericórdia, não os destruíste, nem os abandonaste, pois és Deus bondoso e misericordioso. Então você vê essa repetição na vida do povo de Israel. Fala que eles ficaram fartos, o Senhor supriu, eles receberam de Deus poços que não precisaram cavar, terras que produziam, e de repente viram as costas para Deus. Gente, temos duas maneiras de aprender. O meu pastor me ensinou isso. Alexandre, você tem duas formas de aprender. Ou você vai passar por aquilo e aprender, ou você vê alguém que passou e aprende. Escolha a segunda opção, vê alguém que passou e aprende. Duas maneiras de aprender, porque a primeira, você tem que passar por aquilo, é mais dolorosa. E eles entravam nesse ciclo e se voltavam contra Deus. E quando nós nos voltamos contra Deus, o que acontece? O Senhor permite que os nossos inimigos venham e invadam as nossas vidas. O que aconteceu? Judá e Israel foram invadidos pelos assírios e pelos babilônios. E eles sofriam muito. E aí fala assim que quando eles clamavam ao Senhor, o Senhor o quê? Dizia, viu, tá vendo? Não! O Senhor rapidamente os ouvia e os perdoava e os livrava. Esse é o coração de Deus. E aí o Senhor os abençoava e aí eles viravam as costas para Deus, obstinados e arrogantes. E aí novamente o Senhor permitia e ficam nesse ciclo. Senhor, me ajuda, eu não quero andar nesse ciclo. E eu sei que nenhum de vocês quer, nenhum de nós quer. Esse ciclo de prospera, vira as costas para Deus. Prospera. Gente, caminha lado a lado com o Senhor. Precisamos caminhar lado a lado com Deus. Logo que eles voltavam a ter paz, acabou aquele problemão da minha vida. Poxa, eu paguei um preço durante esses últimos meses, a minha vida ficou terrível, então orei, jejuei, busquei, congreguei, ligava para os irmãos, caminhando junto, caminhando direitinho, agora passou aquele problemão, perdi o telefone de todo mundo, esqueci até onde é a igreja, e não sei nem como é que fala com Deus. Vira as costas para Deus. Não podemos entrar nesse ciclo. E aí fala assim, ainda assim em sua grande misericórdia o Senhor não os consumiu ou abandonou. Pois tu és Deus gracioso e misericordioso. Já parou para pensar nisso? Quantas vezes nós mereceríamos isso? Que o Senhor nos abandonasse, virasse as costas para nós, mas na sua misericórdia Ele jamais nos abandona e nos deixa. Jamais. Nunca. Mesmo nas nossas atitudes, mesmo nas nossas birras, mesmo em momentos difíceis. Glória a Deus. E terminando, verso 32. Agora, portanto, nosso Deus, ó grande e temível, poderoso
ó grande, poderoso e temível, fiel à tua aliança e misericordioso, não fiques indiferente a toda a aflição que veio sobre nós, sobre os nossos reis e sobre os nossos líderes, sobre os nossos sacerdotes e sobre os nossos profetas, sobre os nossos antepassados e sobre todo o teu povo, desde os dias dos reis da Assíria até hoje. Em tudo o que nos aconteceu, foste justo, agiste com lealdade, mesmo quando fomos infiéis. Nossos reis, nossos líderes, nossos sacerdotes e nossos antepassados não seguiram a tua lei, não deram atenção aos teus mandamentos, nem às advertências que lhe fizeste. Mesmo quando estavam no reino deles, desfrutando da tua grande bondade na terra, espaçosa e fértil que lhes deste, eles não te serviram nem abandonaram os seus maus caminhos. Vê, porém, que hoje somos escravos na terra que deste aos nossos antepassados, para que usufruíssem dos seus frutos e das outras boas coisas que ele produz. Por causa de nossos pecados, a sua grande produção pertence aos reis que puseste sobre nós. Eles dominam sobre nós e sobre os nossos rebanhos. Como bem lhes parece, é grande a nossa angústia. Então o que acontece? O povo está de volta em Jerusalém, eles reconstruíram os muros, agora eles estão reunidos em praça pública, abertos à palavra de Deus, eles fazem essa oração linda, relembrando a sua história, mas a realidade deles qual é? Eles são escravos na Pérsia. Artaxerxes é o rei. Eles pagam tributos à Pérsia, eles pagam tributos a Artaxerxes. Neemias é um funcionário do rei da Pérsia. E aí eles lembram, escravos na nossa própria terra, escravos das nossas próprias coisas. Eles recebem aquilo que o Senhor nos deu devido à nossa atitude, mas nós reconhecemos isso. Reconhecemos que nós erramos, tu és justo. E esse é um outro ponto dessa obra de Deus nas nossas vidas. Reconhecer que o que nós estamos passando muitas vezes é fruto da nossa própria decisão, das nossas próprias atitudes, da nossa dureza de coração. E não botar a culpa em Deus, não botar a culpa nos outros, mas reconhecer, eu estou vivendo isso porque eu plantei isso. Eu estou passando por isso porque eu agi dessa maneira. Não para carregar uma condenação, mas para receber o quê? Perdão e libertação. Cura e libertação. Isso acontece na minha vida porque eu agi muito dessa forma, lá atrás. Eu reconheço, Senhor. Me perdoa. Eu reconheço. E isso é um sinal de que Deus está trabalhando nas nossas vidas, de que está havendo um avivamento dentro de nós. E aí o verso 38, o último verso, termina assim: em vista disso tudo, estamos fazendo um acordo por escrito e assinado por nossos líderes, nossos levitas e nossos sacerdotes. Então eles confessam tudo isso e eles tornam isso tudo de forma formal. Eles reconhecem tudo aquilo, escrevem e assinam um acordo com Deus. Chega desse ciclo. Nós vamos ver que isso ainda vai se repetir. Mas isso nos encoraja. Porque nós já fizemos acordos com Deus. E às vezes nós falhamos e isso se repete nas nossas vidas. Mas que isso nos encoraja a jamais desistirmos. Continuarmos perseverando, continuarmos buscando ao Senhor, continuarmos caminhando dia após dia, querendo fazer o melhor para Deus. E se tropeçarmos, confessamos os nossos pecados, o Senhor ergue a nossa cabeça, Ele nos perdoa e continuamos em direção ao alvo, até o dia que estaremos face a face com o Senhor. Aí não haverá mais pecado, aí não teremos mais essa luta com a carne, com o mundo, com Satanás. Mas até lá nós vamos caminhando, nós vamos continuando, com o Senhor nos auxiliando, com a comunhão dos irmãos. E vendo Deus fazer a obra. Gente, nós podemos melhorar muito com a ajuda do Senhor. Seremos perfeitos aqui? Não. Vamos falhar? Vamos. Mas já chegamos num nível satisfatório? Não, podemos melhorar muito. O Senhor ainda tem muita coisa para nós.
muita bênção para derramar, muitos dons para nos capacitar, muito ministério para nos usar, dentro e fora da igreja. E Ele quer nos usar. Não há ninguém aqui que está assim, inapto. Não! Se nós estamos aqui é porque nós estamos aptos à obra de Deus. Ele quer nos capacitar e Ele quer nos usar. E é importante nós nos identificarmos. Senhor, o que o Senhor quer de mim? Onde o Senhor quer me usar?